Heróis em Ação número 1 foi lançado aqui em julho de 1984 e é uma das três revistas que a Abril usou para começar a descer, né? É o Super-Homem número 1, né? Com aquela foto de cidade no fundo, Batman e essa daqui, né? Aliás, se for buscar em sebo, essas coisas, aquela do Super-Homem é praticamente inacessível hoje, né? Ficou muito cara. Do Batman, talvez. Agora, essa daqui já é mais. Não é que seja comum, mas o pessoal não cobra tão caro. Tal. Principalmente se tiver com um buraco de traça no meio, assim. E aqui nessa revista, a Abril ela escolheu assim, uma série de histórias que aproveita para contar como está se formando, né, os personagens. Essa daqui dos Novos Titãs seria bem no comecinho lá do Jorge Pérez, quando ele estava dando um up na equipe. E isso aqui não saiu exatamente na primeira revista, saiu num especial da DC que tinha Super-Homem, outras histórias lá nos Estados Unidos, né? E eles colocam uma história também dos Titãs, onde tá aqui o Robin, só com a equipe antiga, e ele começa a ter tipo, a desmaiar e acordar como se fosse no futuro, porque é uma forma de o Jorge Pérez apresentar o que seriam os novos integrantes dos Novos Titãs, né? A Ravena, o Cyborg e a Estelar. Então ele fica saltando entre essas duas linhas de tempo aqui. É um jeito de já mostrar como seria a equipe, né? Eles faziam muito isso porque na parte assim de banca dos Estados Unidos até, acho que isso aqui é de 1980 nos Estados Unidos, né? Então eles tipo, tinha que ter já uma revista que todo mês o pessoal já comprava para apresentar personagens novos ou equipes que eles queriam dar um upgrade, assim, né? Então era muito comum ter histórias antes de aparecer na revista própria, começar em outra revista. Então aqui é o pai do Cyborg e tal, ele no fim essa história vai esse lance porque que o Robin tá tendo essas acordando, desacordando no tempo antigo e acordando no tempo novo, vai continuar na própria revista dos Titãs aqui. A segunda história daquele guerreiro, né, que é como se fosse um Conan da DC, que é um piloto americano que cai tipo no centro da Terra e tem lá uma terra meio medieval de fantasia. Isso não seria também o número 1 do Guerreiro? Isso, retroativamente, nas próximas edições de ação de Heróis em Ação, eles vão começar com o número 1. Acho que isso aqui deve ser o número 10 ou 11 da edição americana, mas é uma história que ele faz uma recapitulação de como ele foi parar nessa terra, né? Então também é legal que serve para introdução, tá? Que o cara tava lá pilotando, tal, foi fazer sobrevoou a União Soviética, o avião ficou danificado, ele acabou tendo que saltar no Polo Norte lá. Só que aí ele viu que no fim, de algum modo, a Terra é oca e como se fosse ao invés do avião ir reto para os Estados Unidos, ele entrou em algum portal, alguma entrada assim, e ele vai pro meio dessa terra, assim, que é meio uma mistura de medieval, magia, coisas assim e tal. E aqui ele encontra a mina lá que ele gosta tal, e já o cara que ele vai ser o principal inimigo dele, né? No começo ele meio que usa a arma dele pra se impor tal, e aí eles conseguem fugir e começa como se fosse essa rebelião. A terceira história, essa é mais assim, old school mesmo, assim, meio que não combina tanto com essa revista de ter Heróis da Ação, depois vai virar Super Amigos, sempre foi uma revista mais de variedades, né? Vai ter Esquadrão Atari, depois Monstro do Pântano. E aqui eu acho que eles falam, bom, tá lançando, né? A gente precisa colocar alguma coisa de Super-Homem, Superboy. E é uma história do Superboy totalmente era de prata, né? No sentido assim, o cara tá aqui, ele descobre um gorila, um macaco que era de Krypton e foi mandado numa nave igual ele, assim, ao mesmo tempo. Quando o Krypton estava sendo destruído, tinha um cientista que estava fazendo experimentos com esse macaco e tornou ele inteligente, né? Ele falou, quando eu morrer eu não vou... com o planeta sendo destruído, eu não quero perder você. Então ele manda e eles chegam junto na Terra, só que esse macaco ele fica lá na África e ele tá aprisionando uns caçadores. Eles chamam um Superboy, o Superboy vai ver. E aqui é outra coisa também bem da Era de Prata, que o Superboy está tentando descobrir
de onde veio isso aqui, né? Porque que ele parece alguma coisa familiar, e fala, mas eu tenho um poder que ele não tem, que eu consigo meio que viajar no tempo e ver o passado, né? Que é outra coisa assim, Era de Prata. Vamos pegar um superpoder meio do nada, assim. E aqui que ele vê a história desse macaco que chegou numa nave, assim, igual ele e tal. E aí no fim eles ficam meio amigos, porque ele sabe que o macaco não vai matar os caçadores, só tá deixando eles presos lá na caverna, então tudo bem. Aqui é uma história do Senhor Destino, que na capa eles escrevem Senhor Mistério, errinho de estreia. Essa é uma história curta, de 10 páginas, até achei que era uma história que a Abril tinha picotado em duas, mas não, isso aqui é outro caso de história onde a DC publica junto de outra revista. Uma série de histórias de 10 páginas que saiu na revista do Flash, que eu acho que nessa época, em 1980, eles tinham meio que recontado como surgiu o Doutor Destino, né? Como se fosse um reboot antes dos reboots pré-crise, assim. Não exatamente o reboot, mas uma atualizada tal. Então depois esse personagem vai aparecendo na liga tal, então eles começam a colocar essas histórias dentro da revista de outros personagens mais famosos. No caso, essa daqui saiu no Flash, né? Ele vai lá enfrentar um demônio que surgiu lá dentro de um museu tal, só que a mulher dele vai tentar ajudar, atrapalha e os dois acabam aprisionados. Daí continua na próxima edição. E a última história, eu acho que é a primeira do Lanterna Verde, né? Dessa fase clássica aqui que ele tá lá viajando pelos Estados Unidos e descobrindo as misérias do povo tal, onde primeiro ele tá aqui defendendo o rico, aí vai o Arqueiro Verde, fica lá, pô, mas só fica defendendo a elite, aí os Guardiões dão um esporro nele, aí o Arqueiro Verde dá um esporro nos Guardiões, os Guardiões falam, pô, até que é verdade, e aí vai um deles, assume aqui, né, meio que a forma humana, e eles vão passear pelos Estados Unidos tal. E o que é interessante é que, tipo, até o final do Super Amigos, o Lanterna Verde continuou nessa edição, né? Essas revistas podiam até chamar Lanterna Verde, porque eu acho que quase todas as edições dessa e de Super Amigos teve Lanterna Verde, né? Foi muito constante, né? Eu acho que pegou essa fase clássica aqui do Neil Adams e tal, e depois fez as fases seguintes, tal, acho que continuou divertida e manteve, né? E dá uma unidade assim para essa revista, tal. Então, assim, dessas iniciais, essa daqui, Heróis em Ação, vai ser mesmo a mais acessível. Tem uma outra história já republicada, mas eu acho muito interessante essas iniciais, né? Principalmente com a capa, porque a capa são essas montagens assim super coloridas, né?